Então, eu me lembro do Rosenberg, antes de conhecê-lo, quando começava a sessão de cinema tinha shorts, não é? Tinha pequenos documentários, tinha cinejornal, isso é uma herança da guerra. Né? O Brasil, como muitos países, acompanharam a guerra com muita atualidade através dos newsreels, não é? Dos rolos de notícia, que chegavam aqui rapidamente, não é? Pearl Harbor, a própria invasão da Polônia, eu me lembro de ter visto num cinejornal. Em suma, quer dizer, o cinema não era só um espetáculo de entretenimento, mas também de informação visual. O rádio era fantástico, o rádio dava tudo, os jornais chegavam nas casas e as pessoas liam os jornais. Agora, o cinema dava a descrição visual. Né? E todo mundo frequentava o cinema, era um divertimento, um entretenimento relativamente popular. Né? Então, o Rosenberg estava associado a chegar no cinema e, antes de ver o filme, ver alguma coisa, imagens de algum evento ligado ao Brasil, ligado ao desenvolvimento do Brasil. Né? Mas isso começou nos anos 40, né? Quando a gente começou a ir a cinema com mais frequência, assiduidade, e foi crescendo. Quando eu e o Alberto começamos a nos interessar por cinema, que foi mais ou menos 46, 47. Começamos éramos tarados por cinema. Estudávamos juntos no Colégio Andrews, depois saímos, nos metemos em atividades sionistas, não é? E sempre voltados para cinema. Eu tinha estudado música, mas não era. O negócio era cinema, era fascinante, era isso que nós pensávamos fazer. E estudávamos cinema. A gente ia um para a casa do outro, porque meu pai tinha um escritório na Praça 15 que ficava vazio. A gente ia lá, uma vista maravilhosa, pegávamos lendo o tratado cinematográfico do Leon Kuleshov, um russo-argentino, eu acho, que escreveu um tratado, e a gente estudava, um tomava a lição do outro, e sem falar no Podolsky, no livro do Eisenstein, né? Quer dizer, realmente estudávamos, não era coisa de... E depois participamos de cineclubes, e o nosso projeto pessoal, individualmente e em conjunto, era fazer cinema. Então, o que aconteceu? Eu conhecia um jornalista judeu que tinha se destacado, o nome dele era Nelson Weiner. Não tinha nenhum parentesco com Samuel Weiner. Era Weiner com V. Embora fosse até da mesma região originalmente, da Romênia, mas eles não eram parentes. E o Nelson Weiner era muito amigo do meu pai, e meu amigo, ele estava sempre me ajudando. E conhecia todo mundo. Ele tinha trabalhado em muitos jornais aqui no Rio de Janeiro, acho que em todos os jornais. Ele conhecia todo mundo, era um repórter mesmo. Né? E ele falou assim, não, eu vou arranjar, eu vou te apresentar uma pessoa. E realmente me apresentou ao Isaac, eles se conheciam, eram provavelmente da mesma geração. Da Romênia, vocês deviam se encontrar na Romênia. Não, mas eu acho que se encontravam aqui, mas eram da mesma geração. Eu acho que primeira geração que estava trabalhando aqui, não nascida aqui. Então me apresentou ao Rosenberg. Eu falei para ele, eu quero trabalhar e tal. Ele falou, aqui eu estou precisando de gente. Tá? Ele era muito empolgante e empolgado. Ele queria fazer, ele tinha projeto. E sentia que sangue novo podia trazer boas ideias para ele. Então eu me lembro que
eu acho que eu fui primeiro lá e depois me levou. Depois fomos lá, porque a gente estava sempre junto. Não havia uma coisa que a gente não fizesse juntos. Era o clube de cinema, era o clube de jazz do Paulo Brandão. Tudo, íamos para o Vermelhinho juntos e tudo. Isso foi em 50, eu acho. 51, mais ou menos. Eu ainda não era profissional de jornalismo, embora eu acho que eu já fazia crítica de cinema. Na Cena Muda. Na Cena Muda. Na Cena Muda. E depois nós fizemos na Rádio Roquete Pinto. Na rádio não, na Rádio Ministério da Educação. Não, Rádio Roquete Pinto Cinema. Rádio Roquete Pinto. E depois passamos para a Rádio MEC. Muito bem. E aí começamos a ficar lá com o Isaac, e a gente ia lá no escritório na Nilo Peçanha, não é? Nilo Peçanha? Era um edifício, ainda é um edifício muito grande, bonito, grande, de esquina. Nilo Peçanha com Graça Aranha. É uma confluente, México, um edifício imponente. E íamos lá, eu acho que íamos todo dia, sempre tinha alguma coisa. E quando tinha uma filmagem, e ele tinha muitas filmagens aqui, a gente ia. Me lembro que nós fomos várias vezes na Central do Brasil, que ia abrir um novo ramal, ou tinha chegado um novo trem, lá ia ele fazer o... Ele era muito ligado ao Ministério MVOP, Ministério de Viação e Obras Públicas, com todas as suas ramificações, do DNOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DNOS, em suma, todas as repartições do Ministério, ele estava ligado. Então tinha muita coisa, sabe? Ele estava sempre chamando, porque eram ideias que às vezes a gente dava, porque ele era tudo, ele era o produtor, ele era o diretor e ele era o câmera. E quando a gente conheceu, ele montava também, ele ia lá para a coisa, pegava e montava. Ele montava. Depois ele chamou alguém. Quem é que estava montando para ele depois? Tomi Oleneva. Tomi Oleneva. O filho da Maria Oleneva. Maria Oleneva, bailarina, né? Coreógrafa. Ela foi professora aqui no Teatro Municipal. Primeira bailarina russa, né? No Teatro Municipal, exatamente, né? Então a gente trabalhava com ele. E eu me lembro que a gente ia sempre lá. Sempre. Eu acho que tínhamos horário, embora a gente acho que não ganhava nada. E era uma forma de nós aprendermos, porque nós queríamos aprender. Era uma forma de tocar na película. E eu me lembro que ele falava muito que no arquivo, isso eu não esqueço mais. Ele tinha um arquivo de aço, onde ficavam pendurados os negativos. E ele falava assim, o meu sonho é pegar esses negativos todos que estão separados e fazer um filme sobre a seca. Há não sei quantos anos eu vou ao Nordeste e filmo tudo sobre a seca. Está tudo aqui. O meu sonho é pegar isso e juntar e fazer um grande documentário. Ora, como nós estávamos estudando muito cinema clássico, Eisenstein com a montagem, o Pudovkin, então, nós que éramos realmente teóricos, né? Então achamos que era a oportunidade de demonstrar os princípios da montagem, que você pode pegar cenas filmadas separadamente, sem nenhuma ligação espacial. E contar uma história. Esse é o princípio, são imagens que você junta da montagem. Isso você faz com tudo. Se você entrar no arquivo, você é capaz de contar, de repente, uma história com o material que nós fizemos. E é uma coisa genial do Eisenstein, que ele era um teórico, um homem com uma cultura extraordinária. Ele achava que realmente você cria, através do cinema, você cria um novo espaço. Não precisa seguir o princípio do teatro grego, da unidade espacial. Você cria um outro espaço somando diversos espaços. Né? Que tem todo um estudo teórico do teatro aristotélico, da unidade de tempo, de espaço. Tudo. Então, eu acho que ele pegou, não mostrou os negativos, pegou um copião disso tudo
E a gente viu, eu não me lembro onde nós vimos. A gente viu. Se ele exibiu isso lá no próprio escritório, mas acho que não tinha espaço para ver, ou se foi na Moviola mesmo que ele exibiu, isso eu não lembro. Eu sei que nós vimos aquele material, era muito bonito. É preciso também fazer uma remissão à influência daquela época do cinema mexicano, sobretudo da dupla. Figueroa. O Emílio Fernandes e o Gabriel Figueroa, que trouxeram, digamos, por influência do Eisenstein, porque o Figueroa tinha trabalhado com Eisenstein no México, e o Eisenstein fez aquele filme Que Viva México, não é? E ele trouxe uma estética primeiro da câmera baixa, dos filtros, usar muito filtro para destacar filtro amarelo, filtro laranja, muito vermelho. Céu. Agora, e o seu pai, ele tinha um bom gosto visual muito grande, entende? Ele tinha um bom gosto visual muito grande, tanto do ponto de vista de trabalhar a paisagem, como trabalhar as figuras, os gostos. Isso eu me lembro bem. Isso também era eisensteiniano. E ele era um intuitivo. Ele era intuitivo. Quer dizer, ele tinha... Quando a gente viu esse material, sobretudo muito bem recortado, tudo com filtro, né? E cenas de seca, ossadas de gado morto, pessoas carregando seus trastes, indo para cá, indo para lá. E a imagem clássica da terra ressecada. Né? Ele ia fazendo isso, quando ele via, ele ia lá para fazer uma barragem, mas via alguma coisa, ele filmava e guardava. Quando a gente viu esse material, nós montamos, acho que, não sei se foi a história que ele sugeriu, ou fomos nós, montamos uma história. Uma historinha. A historinha é essa. As pessoas fugindo da seca, não aguentando aquele sol inclemente, não é? E quando estão fugindo, de repente surge a possibilidade de chuva. E aí as pessoas retornam. Agora, tudo isso são imagens díspares, que foram juntadas de uma forma habilidosa, né? Para isso que a montagem e contou-se essa história. Apenas isso. Então o trabalho ganhou uma unidade, né? Essa unidade está nas imagens e está num texto que eu defendo muito também, o texto, a narração, claro, que junta a música. Foi muito bem colocado. O Tommy Oleneva tinha um bom gosto. Arranjou, ele trabalhava com uns discos enormes, uns acetatos da Embaixada Americana. Eles forneciam isso, que era justamente música de background. Eles forneciam isso para as rádios, não é? Desde a guerra, eles davam material para as pessoas, as rádios, e usarem isso como background. E eu me lembro que o Tommy Oleneva usou o Bernard Herrmann. O Bernard Herrmann? Um grande compositor. Tenho a impressão de que ele era alemão refugiado nos Estados Unidos. Inclusive o nome, eu me lembro que uma vez eu olhei, o nome dele está catalogado, ele é autor. E é muito bonito, uma coisa soturna, sabe? Parece que a terra está falando, sabe? É uma coisa muito, muito bonita. Ele usou essa... Ele era um craque. Hoje nós estamos falando em disc jockeys como uma arte, não? E ele era o sonoplasta, o nome técnico é sonoplasta. Ele era um sonoplasta, né? E ele criou uma partitura com a música dos outros, com um espírito mais estético, mais apurado, que era um rapaz por influência da mãe e da educação. Ele fez um negócio muito bonito. E o filme tinha clima, quer dizer, tinha história, tinha unidade e tinha clima.
Eu não sei quantos minutos ele... 8 minutos. 8 minutos? Fala. A história é simples, quer dizer, a seca, o flagelo das secas, as pessoas indo embora, não aguentando aquela inclemência do sol, da miséria, e de repente, no meio do caminho, caminhando, ameaça de chuva. A primeira ameaça, eles querem voltar, quer dizer, eles não eram retirantes porque queriam ir ao Eldorado para enriquecer. Não, eles estavam fugindo da morte. E com a primeira surgiu o indício de vida, que era a água, a chuva, eles voltavam. Sabe? Isso é muito importante, quer dizer, é o homem ligado à terra, que não quer abandonar a terra. Né? E isso foi o, digamos, o sentido do filme, e foi exibido no festival comunista. Né? E aqui é importante fazer um parênteses político. O Partido Comunista estava proibido, mas funcionava. Não como Partido Comunista, mas tinha criado uma série de entidades, organizações com outros nomes, e eles tinham o Festival da Juventude, imitando o Festival da Juventude que tinha na Europa, que eles fizeram na Finlândia, né? E teve um Festival da Juventude aqui no Rio, acho que em 50 e... Foi 52. Em 52, e o filme foi exibido no Festival da Juventude. E, para surpresa nossa, ganhou um prêmio, porque era uma entidade, também é um parênteses interessante, o cronista cinematográfico não era necessariamente um crítico, não é? Ele era o que fazia, digamos, o noticiário de cinema. A indústria era muito poderosa, e ele então fazia o noticiário fornecido pelas distribuidoras, né? Então tinha muitos cronistas cinematográficos, eu não me lembro, Clóvis Clóvis de Castro. Clóvis de Castro. Eram cronistas, diferentemente dos críticos de cinema, eles eram noticiaristas cronistas. Exatamente. Eles noticiavam e comentavam. Nada. Mas o filme ele teve uma boa recepção também do lado mais cultivado. Eu não consigo lembrar, mas... Aqui diz o seguinte, no recorte de jornais da época, fala assim: será lançado hoje no Cineac o primeiro dos 8 superdocumentários sobre o flagelo das secas, produzidos por I. Rosenberg. Valem ao mesmo tempo, por um desesperado apelo e por uma mensagem de fé, as dramáticas cenas filmadas no Nordeste. Desde Euclides da Cunha, ninguém falava tão alto sobre a terrível luta do sertanejo contra o extermínio. O material que o Rosenberg filmava para empresa, tudo era patrocinado, senão não fazia. Até hoje quase tudo é patrocinado, mas tem um outro. Mas ele sempre captava, ele não se enquadrava necessariamente, ele captava alguma coisa fora daquilo, entendeu? Daí ele teve... Era o sonho dele, né? Ele tinha o trabalho, ele fazia o trabalho muito bem, né? Mas ele tinha uma parcela de sonho que ele fazia paralelamente. Então sobravam aí alguns metros de filme, e ele estava lá no interior da Bahia, aí Queixadá, não sei aonde, no Ceará, e ele então filmava alguma coisinha e guardava aquilo, quer dizer, era um investimento dele, e o sonho dele de realmente contar o flagelo das secas. Esse material tem um valor, esse material levantado. Que ele filmou tantas secas, e sempre com a esperança que o governo, né, fosse realmente mudar a realidade daquele povo tão sofrido. Isso mas um dado importante é o seguinte, em relação aí já a figura do Rosenberg, a postura, o sentimento dele por trás disso tudo. Ele no fundo, entende, como ele viu isso tudo, rodou o Brasil inteiro, e no fundo ele tinha uma revolta, entende? Ele tinha uma revolta, isso ele revelava, entendeu?
não era teorizado, né? Ele não teorizava politicamente, exato, mas era o ser humano, que ele tinha um coração enorme, que emocionava com essas histórias, né? Que tinha a sensibilidade que ele tinha trazido da Europa, que as pessoas fugiram da Europa por causa da fome também, e ele estava vendo o flagelo das secas, é a mesma coisa do flagelo que levou os termínios. Os termínios e a fome mesmo da Europa que levou os imigrantes a virem para cá. Se ele tivesse vivido hoje, vamos supor que a carreira dele tivesse começado bem adiante, vivido hoje, com os recursos que ele amealhou, ou amealharia, ele teria produzido ou estaria produzindo um ou outro documentário não comprometido convencionalmente como esse. Você vê aí Santiago e esse documentário maravilhoso de longa-metragem, ele por força do temperamento e da ideologia dele, que ele não podia soltar, ele estaria fazendo isso da também. Intuição, ele tinha uma coisa intuitiva muito interessante. Muito intuitivo. E ele não era, digamos, um estudioso, mas ele sabia ver em Hollywood, digamos, aquelas forças positivas que tinha também. Né? Você fez uma entrevista com ele em 1954. Eu acho que para o Jornal do Cinema. O Jornal do Cinema. Então você faz o seguinte comentário. E tem vários erros aí. Rosenberg pode ser considerado, sem dúvida alguma, o nosso maior documentarista. Todos os seus trabalhos apresentam a boa técnica desse gênero difícil de filmes, e que bem poucos tentam entre nós. Ele está sempre atento aos menores detalhes, e nada o impede de tomar os bons ângulos quando de posse de uma câmera. Há uma diferença entre ele e o Jean Manzon. O Jean Manzon fazia documentários patrocinados, sofisticados e com um toque europeu. O que você acrescenta? Não, ele sofisticados. O Rosenberg, ele era mais, havia uma espontaneidade maior. Mas o Isaac Rosenberg, que é o nosso ponto de interesse, era uma figura, primeiro, anterior, mais intuitiva, eu diria até mais generosa, muito emotiva. O Manzon era um francês mais frio, mais racional, não é? Eu não estou diminuindo o valor dele, mas são coisas diferentes. O Yves Rosenberg, ele tem o seguinte, ele valorizou o trabalho da cinegrafia, entendeu? Na não ficção do cinema brasileiro. Tanto é que não apenas ele contratou o meu amigo falecido há pouco, um fotógrafo genial. Trabalhou com vários fotógrafos, está aí no teu livro. Jaburek? Não, Jaburek sim, mas o fotógrafo do Glauber depois. Hélio Silva. Ele contratou o Hélio Silva fazia fotografia para ele. Ele contratou o Jaburek, pessoa de bom gosto, entende? Cinegráfico. E ele próprio, entende? Quer dizer, não importa que o Rosenberg tenha... Havia um certo preconceito da crítica contra dos puristas contra Rosenberg e depois Jean Manzon, entende? Mas o fato é que eles escolhiam imagens que ficaram, entende? E de qualquer maneira, os filmes que fizeram um e outro tinham informação. Quer dizer, nós sempre precisamos de informação. Às vezes a informação era manipulada, né? Sim, mas era o retrato de alguma coisa. Exatamente. Você passa a conhecer, existe o Rio São Francisco. Entendeu? A importância do Rosenberg é essa. Ele filmou. Fez 600 filmes. 600 esse material que vocês estão tentando hoje, se eu conseguirem recuperar, estão recuperando e levantar, isso é um patrimônio visual fantástico. Eu tenho visto, atenção, muitos, vou citar para você, eu vi ultimamente vários documentários
que me passam. Aliás, depois tenho que te falar sobre o filme que é para mandar para você. Desculpe, mas tudo vale numa matéria assim. Eu vi um dos documentários de longa-metragem, O Bem Amado. É um filme que o Gracindo Júnior fez sobre o pai dele, o grande Paulo Gracindo. Sim. Maravilhoso. Um documentário de 1h10. Ele fez um documentário sobre Paulo Gracindo, desde a casinha, ele morava lá no norte. Maravilhoso. Eu vou mandar você para ver também, extraoficialmente, entende? Você vai ver coisas. Vi ultimamente um documentário sobre Simonal. Sim. Excelente. Usando todo um material de arquivo também. E vi Programa Casé. Longa-metragem também. Esse é mais um negócio de família, feito sobre a Ademar Casé. Ademar Casé tem uma história. Não, e a família. A família. Eu trabalho com um Casé, né? Ah, você trabalha com um Casé? Você tem um Casé em cada redação. Será que ele viu esse filme? Eu vou falar com ele hoje. Eu te mando, porque tudo é gravado, tem alguém que grava ali no computador, e tem uma imagem maravilhosa. Então, esses filmes usam esse material todo que é recolhido aqui e lá. Você entendeu? E isso inspira você a fazer. Quer dizer, é um valor inestimável. Exatamente. Eu queria entrar agora com uma coisa que é, digamos, tentar amarrar o espírito. É claro que na época a gente era muito jovem e não tinha essa percepção. Mas o tempo passa, você vai fazendo ganhando distância, vai fazendo um long shot e vai entendendo tudo, não é? E situando as peças. Nós estamos, digamos, em 52, foi o momento que a gente, 51, 52, começamos a trabalhar com o Isaac Rosenberg. E é preciso ter em conta o seguinte, que 10 anos antes, exatamente 10 anos antes, que não é muito, foi lançado no Brasil e criou-se uma mística em torno de um título de um livro que passou a ser não apenas um título de um livro, mas um estigma, um desafio, que é Brasil, País do Futuro, que é do Stefan Zweig. O Stefan Zweig, um refugiado austríaco, um dos escritores mais traduzidos do mundo. Ele era um best-seller internacional, e não era do tipo Paulo Coelho, evidentemente. E ele esteve no Brasil e ele escreveu um livro chamado Brasil, País do Futuro, que foi um sucesso. Primeiro foi muito discutido aqui no Brasil, mas foi um sucesso de venda e foi discutido porque achavam que ele tinha sido comprado pelo governo Vargas, pela ditadura Vargas, pelo DIP. Então a crítica meteu o pau, mas a classe média que lia e era letrada se impressionou muito, porque foi uma convocação. O Brasil era um país sem grandes convocações, e esse livro convocou o país. Então nós estamos falando de um período imediatamente seguinte, porque 45 houve a redemocratização, e de 45 para 52 não é nada, são 7 anos. O Juscelino veio logo em seguida com a bandeira do desenvolvimento, mas também não há depoimentos a esse respeito, mas ele estava marcado por essa coisa que o Brasil precisa vencer o desafio do futuro, não é? Então, nesse clima do Brasil, País do Futuro, é que a gente estava todo mundo operando. Quer dizer, chega de ser o país do passado e vamos chegar ao futuro, não é? Todos, de uma forma ou de outra, essa bandeira Brasil, País do Futuro, era um estigma, não é? Era um estigma, mas era uma convocação e um desafio. Então, eu tenho a impressão de que Manzon, o seu pai muito antes, todos estavam, e depois o Juscelino que pegou isso e realizou, mas tudo isso dentro dessa, com essa flâmula atrás, e também trágica, do Brasil, País do Futuro. Trágica porque o homem que inventou
o Brasil, o país do futuro, ele se suicidou 6 meses depois, aqui no Brasil, né? Refugiado, amargurado com os rumos da guerra, porque houve um momento em que a guerra parecia perdida, que Hitler ia ganhar, ia chegar aqui. Ele assustou-se, acovardou-se e não quis mais viver, já tinha 60 anos, e matou-se. Mas essa bandeira ficou presente muito tempo. E hoje, até hoje, as pessoas tentam resgatar, discutir o que esse livro tem para nos ensinar hoje, quase 70 anos depois. A autoestima do brasileiro hoje está muito prejudicada pelas coisas que são, com essa exposição midiática enorme, que tem tudo. A autoestima está lá embaixo, quer dizer, a gente precisa recobrar os sentidos da brasilidade, entende? E tocar nessas coisas. E esses foram pioneiros. Pioneiros. Está faltando brasileiros. Bom, você sabe o que fazer. E esse nome que ele tinha, porque ele tinha as séries, não é? Amor, e ele tinha as Coisas do Brasil. Coisas eu me lembro. do Brasil. Então algumas coisas ele botava dentro dessa retranca, rubrica, Coisas do Brasil. Outra, ele tinha várias, quer dizer, ele tinha uma visão de conjunto, não é? Ele era um repórter de imagens, não é? Mas ele tinha uma visão de conjunto e ele ia arrumando isso em rubricas, como se fossem capítulos, né? É extremamente interessante. Agora, tem aí um dado também que eu queria acrescentar, que eu acho importante, não é? Que é o seguinte, na Bahia, para a Bahia veio uma pequena quantidade de judeus europeus. Sim. Pequena. Para a Bahia veio um contingente pequeno de judeus imigrantes. Sim, nos anos 20, 30 mais ou menos. 30 também, nos anos 20 e 30, veio um grupo pequeno de refugiados judeus, refugiados da fome, que a Europa... a Europa, a Primeira Guerra acabou em 18, mas a guerra estava ali subterrânea, né? Tanto que ela reacendeu-se em 39, não é? Com as feridas que tinham sido mal curadas. Muito bem, essa pequena comunidade judaica que reuniu-se na Bahia, é muito interessante. Já há algumas pessoas que estão estudando isso, mas quase todos eles tinham uma marcada inclinação esquerdista. Nós chamamos hoje de esquerda, mas naquela época a gente chamaria talvez de uma vocação social. Né? Mas isso é importante. Você tem, por exemplo, a família Grabois, da Bahia, que deu o deputado constituinte de 46, Maurício Grabois, membro do Partido Comunista, do Comitê Central do Partido Comunista, que depois separou-se do PC, e ele foi morto no Araguaia com seu filho André, porque ele juntou-se ao PCBR, não é? Que era a ala mais revolucionária ainda. Mas eu estou dando o exemplo dessa família, mas outras famílias que foram para a Bahia, todas muito marcadas pela consciência social e pelas lutas sociais. Embora o Isaac Rosenberg não fosse um homem declaradamente de esquerda, um militante, mas essa consciência social, que a Bahia era, digamos, um laboratório de vivências sociais. Não é à toa que Jorge Amado surgiu ali. Né? Claro. E hoje a gente está esquecido de Jorge Amado, mas ele foi importantíssimo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro, quer dizer, toda a sua obra é profundamente marcante pelas lutas sociais e pela generosidade, né? Havia nele toda aquela coisa da alma brasileira, que depois ele depurou, quando ele até se afastou um pouco da literatura ideológica, ele apurou isso e ficou com uma embocadura muito maior. Mas é muito importante registrar, digamos, essa influência ambiental. Não é? A Bahia era, embora
houvesse também forças extremamente reacionárias na Bahia, inclusive o Partido a Ação Integralista Brasileira, que era fascista, tinha representantes na Bahia, inclusive de famílias alemãs que tinham chegado, que eram pró-Hitler mesmo, mas também tinha uma grande influência de esquerda. Muitos anarquistas espanhóis fugiram, se radicaram na Bahia, muitos italianos foram para a Bahia e que trouxeram, digamos, as suas consciências sociais. Portanto, a Bahia não era só o exótico, não, até talvez o exótico estivesse um pouco até mais esquecido. A Bahia era um laboratório político, não é? Claro, sem os recursos que você tem hoje, mas havia ali uma fermentação política muito interessante. E o Rosenberg é fruto disso. E não se pode examinar o Rosenberg sem ver esse ambiente onde ele foi criado. Ele era um homem, se ele fosse de direita, ele não estava impressionado com o fenômeno da seca, com a seca. Os patrocínios que ele precisava estavam com o governo. E o governo militar, ditadura, mas também tinha o outro lado que estavam também interessados no crescimento do país. Olha, primeiro é o seguinte, eu acho que é uma obrigação de todo brasileiro, parentes ou não, ligados num setor ou no outro, numa esfera ou noutra esfera, num nível e outro nível, tentar resgatar o passado. Né? Não é à toa que eu digo, a biografia, a gente não faz só biografias de grandes nomes, os monumentos podem ser de grandes heróis, mas o monumento não é necessariamente apenas de bronze. O monumento pode ser de papel. Então nós temos a obrigação de fazer esse trabalho de recuperar o passado, qualquer passado, o passado que está à nossa volta, nossos ancestrais. É uma obrigação nossa, nosso compromisso como seres viventes, é ver o que nos antecedeu. Não existe o presente e o futuro sem você ter o resgate do passado, né? Porque está dentro do processo. Né? Arquivo do Brasil, acho lindo. Né? Eu tenho o Arquivo do Brasil, embaixo aí, Rosenberg Patrício. Arquivo do Brasil. Entendo que esse é o grande retrato. Né? No outro dia, comemoramos o centenário da ABI, eu dei vários depoimentos. A ABI não era apenas uma entidade jornalística, era uma entidade de cultura. Tudo refluía para a ABI, primeiro porque ela era livre, era de todos, era dos profissionais, dos donos de jornal também, e de todos os intelectuais. Por exemplo, ao lado da ABI você tem um auditório do Ministério da Educação, que era muito maior. O auditório da ABI tinha digamos, um status. Não, passou na ABI. Você tinha tudo. A ABI é um grande espaço democrático da cidade. Lá na ABI também funcionou o Cineclube Macunaíma, que deu origem ao Grupo Estação. O Grupo Estação que deu origem ao Grupo Ademar, que está em São Paulo. Eles começaram na ABI Cineclube Macunaíma, eles viam lá na ABI. No outro dia, nessas comemorações do centenário da ABI, o Pamplona, que você conhece, o homem de carnaval, uma grande figura, deu um depoimento extremamente interessante sobre cinema. E ele dizia que na ABI, o Luiz Alípio de Barro, o Alex, e mais não sei, o Alex Vianney, e mais algumas pessoas, se reuniam ali e eles criaram um centro de estudos cinematográficos. Era na ABI e era no Ministério da Educação também, no auditório do Ministério da Educação. Eu participei. Então, tudo isso nós estamos lembrando, mas para colocar o I. Rosenberg dentro disso. Né? E temos também que lembrar, a gente fala muito do Isaac Rosenberg, I. Rosenberg,
Mas da Dona Nilza, que era também, era a secretária dele, e segurava ele, domesticava ele, porque ele era um temperamento explosivo. Como todo produtor de cinema, ele é o homem típico da produção de cinema. Ele era explosivo em todos os sentidos, na generosidade e na coisa quando não dava certo, quando uma filmagem não dava, quando perdia um rolo, acontecia isso, né? Ele tinha explosões. E ela que controlava. E ela que segurava aquilo. Era uma maestrina fantástica. E tem que lembrar o papel da Dona Nilza. E ela que organizava as coisas no escritório. E por isso que tem esse acervo. Por isso que tem esse acervo, Qual é o filme do Arturo Zay? Outro dia eu sobre o Gutenberg. Filme sobre o Remo Zay, sobrinho dele e compositor excepcional. E eu trabalhei com o Arturo Zay, vou contar para você a história. Arturo Zay era um fotógrafo que só tinha um olho. Um olho. Um olho. Que figura. O olho meio vesgo. Você lembra do Arturo Zay? Baixinho. Baixinho, né? Morava na Rua General Flores, muito amigo meu. Eu filmei com ele a favela lá na Lagoa. Como era o nome da favela ali na Lagoa? Eu sei. Cantagalo? Não. Na Praia do Pinto. Filmei com ele e subi morro com Arturo Zay. Agora eu não me lembro dessas imagens. Arturo Zay. Essa admiração pelo encantamento que vocês têm pelo seu pai. Recuperá-lo, né? Recuperá-lo. Eu diria ressuscitar, né? Que é uma coisa tão forte, porque para vocês isso vira o dia a dia. Ele parece que está ao lado de vocês, não é verdade? Isso é verdade. Em 1983, quando meu pai veio a falecer, você escreve uma carta. Eu escrevi em dezembro de 83, certamente em São Paulo, que eu morava lá, o seguinte: falo de Rosenberg como um mestre. O mestre que ensinou a um incontável número de jovens amantes do cinema, eu e o Chatowski, a olhar a vida pelo visor da câmera e movimentá-la através da moviola. Moviola era aquela máquina que você rodava o filme e depois colava, né? Para Rosenberg, a cinematografia, nome que infelizmente hoje já não se usa mais, era uma conjunção entre a câmera, a montagem e a música. Lembro dele no início dos anos 50, trabalhando com uma Bell & Howell e trazendo um belíssimo material sobre a seca no Nordeste, que colhera nos intervalos das filmagens oficiais de inaugurações e solenidades. Passara anos arquivando aqueles negativos, até que um dia concebeu uma história pungente a partir daquelas sequências desligadas entre si no tempo e no espaço. Puro trabalho de edição e montagem. Não lera os clássicos de cinema, isso fazíamos nós avidamente, mas diariamente ele nos provava que cinema era uma arte mágica, onde uma simples coladeira, você cola os pedaços de filme, pode dar uma dimensão que a câmera jamais imaginaria. Rosenberg era um lobo solitário, jamais participou de grupos, mas estava sempre rodeado de talentos. Seu empirismo, sua intuição, amadurecido pela experiência, somada à sua emoção incontida, deram aos inúmeros jovens cineastas que o procuravam a segurança para dar os primeiros passos. Chegávamos com Kuleshov, Pudovkin e Eisenstein debaixo do braço e saímos para a vida e a profissão com uma noção muito precisa da arte de fazer filmes, contar histórias ou desvelar realidades. Sobretudo nós nos escolamos nos documentários a grande e a mais pura escola de cinema. Mestre é aquele que ensina.
Mestre é também aquele que transmite experiência, que faz a ponte entre o saber e o fazer. Isaac Rosenberg foi um professor deste quilate, cimentador de talentos com o conhecimento do mestre artesão. Se não falo em nome de todos aqueles jovens a quem um dia ele deu uma oportunidade de iniciar-se no cinema, falo pelo menos em nome de um daqueles que começou o documentarista e acabou o repórter e jornalista. A Isaac Rosenberg, o cineasta de olhos azuis e alma quente. Não vou. Olhos azuis e alma quente. Estava lendo isso aqui do coisa. Olhos azuis e alma quente. Olhos azuis e alma quente. Eu não consigo. Pode parar aí. A Isaac Rosenberg, o cineasta de olhos azuis e alma quente, muito obrigado. Oxalá consigamos todos aprender e ensinar. Supremo estágio da condição humana. Bendita sua memória. Alberto Dines, dezembro de 1983. O fato é o seguinte, as perdas são muito difíceis. Você absorve, todos nós já perdemos, perdemos entes e coisas. Então a perda, de repente, você vai recuperando, porque elas ficam no seu, na retina, né? Na retina da alma. Muito bom. Eu agradeço muito.